A palavra que eu tenho hoje à noite, ela passa por um breve testemunho pessoal. Se o Senhor permitir que eu chegue até julho, eu devo alcançar duas marcas importantes para um cristão. Então, em maio, eu vou completar 50 anos que eu pude dizer: se Jesus, eu quero te seguir. Tinha 9 anos de idade. E eu conheci Jesus através do meu pai. E na primeira semana de julho a gente começou esse projeto de servir a Deus. 36 anos e meio. Durante esse período, eu tive a oportunidade de experimentar algumas verdades da palavra. Como, por exemplo, Lamentações 3, 22 e 23. Quem sabe de cor? As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Elas se renovam todas as manhãs. E durante esses quase 50 anos, eu experimentei isso. E se você veio aqui hoje à noite, é porque Deus renovou hoje essa porção de misericórdia que poupou sua vida. Durante esse período também, nós tivemos a oportunidade de experimentar um pouquinho, eu vou chamar de os efeitos da graça de Deus na vida de um cristão. Efésios 2, quem sabe de cor? Porque pela graça sois salvos. Então, aos 9 anos de idade, a graça do Senhor me alcançou. E depois a gente pensa naquilo que Paulo viveu quando teve uma experiência fantástica com Deus. E aí ele teve da parte de Deus um problema que a Bíblia chama de espinho na carne. E aí Paulo orou a Deus pedindo livramento daquela situação. E aí Deus falou com ele alguma coisa baseado na graça. Quem sabe? Minha graça te basta. Durante esses anos, eu encontrei na graça do Senhor essa suficiência. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: pela fé também temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Então, durante esses anos, os atributos do Senhor nos permitiram continuar. E esse é o testemunho que a gente quer dar. Essa continuidade na presença do Senhor. Mas sabe, irmãos, durante esse tempo aconteceu uma coisa muito importante na minha caminhada e no ministério que o Senhor nos deu. Eu aprendi, irmãos, de uma forma muito clara, e demorou muito tempo, e talvez tem algumas pessoas que ainda não aprenderam. Quando Deus entra na nossa vida com o projeto de salvação, com o projeto de conversão, com o projeto de transformação, Ele mantém a nossa humanidade. E você vai dizer assim: mas que grande descoberta. Acontece, irmãos, que durante muito tempo na nossa vida, e sobretudo quando a gente vai para um seminário e a gente aprende muita coisa, a gente às vezes começa a pensar que a conversão tira a gente do chão um pouquinho, e a gente começa a meio que flutuar. E a gente começa a pregar isso, e a gente começa a ouvir isso, e as pessoas às vezes começam a olhar para a gente e achar que a gente está um pouquinho acima. E durante esses anos, caindo e levantando, sendo restaurado pelo Senhor, eu me entendi que nossa humanidade vai para a glória, num corpo transformado. Foi por isso que Jesus veio como homem humano, e viveu num corpo humano, e como um homem ele viveu todos os dramas que um cidadão humano vive.
E é por causa disso que a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote e pode interceder por nós, porque Ele entende o que é que nós passamos durante essa caminhada. E eu aprendi, irmãos, que é esse olhar humano que Deus tem para a gente. Ele, sendo Deus, consegue olhar para mim como um ser humano e entender as mazelas do André, do José, do Eduardo, do Vinícius. Eu não disse concordar, eu disse entender e tratar a gente. Então, eu queria agora que a gente abrisse a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Primeiro Samuel, capítulo 21 e 22. 1 Samuel, capítulo 21 1 Samuel, no capítulo 21, verso 10 para frente, eu leio assim: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de Saul, ou diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Davi fugiu. Verso 12. Vamos ler o 11 também. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares? Era esse homem, um guerreiro, um cara famoso, um cara forte, com medo. Davi guardou essas palavras, considerando consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Davi era um cara fora de série. Davi era um varão valoroso, mas também teve medo e também fugiu. E nessa caminhada, irmãos, tentando servir Deus, agradar Deus, a gente aprende que a gente não pode fraquejar nunca. E por alguns momentos a gente acha que está acima dessa possibilidade do medo, do desejo de fugir. No capítulo 22, versículo 1, Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Tenho pensado muito em caverna esses dias. Quem sabe, Rômulo, o que é Adulão? Ou quem é Adulão? Não sei se vocês querem ajudar o Rômulo aí. Guilherme, Ana, Milton, Adulão é quê? O que é Adulão? Hã? Então, irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Tem alguns assuntos que a gente não, na linguagem jovem, a gente não curte muito. Esse negócio de caverna para crente não entrava muito no meu entendimento. E durante muito tempo eu achei que Adulão era um homem, o nome de uma pessoa. Adulão, conforme o que a gente tem aprendido, é um complexo de cavernas. E como disse o Milton, é um complexo enorme. É um lugar de pouca luz, é um lugar aparentemente seguro. E aí o rei Davi, né, o grande Davi, com medo, entra numa caverna.
E eu achei interessante, irmãos, quando eu comecei a olhar esse texto. E aí no verso de número 2, a gente vai descobrir um pouquinho o perfil das pessoas que normalmente estão na caverna. Na tradução que eu tenho diz assim: ajuntaram-se, pois, a ele todos os homens que se achavam em aperto. E se você viver uma situação de aperto na sua vida, uma situação de dificuldade, uma situação de pressão e até de opressão, você sabe o que é que sente realmente. A Bíblia diz também que os que estavam endividados, talvez você nunca passou por isso. A Bíblia diz que os que estavam amargurados de espírito também estavam lá. Já passou por isso? Não levanta a mão não. Mas você já sentiu essa amargura, assim, essa coisa difícil, esse gosto ruim mesmo no paladar, dado ao problema? E aí você abre a palavra e você não consegue ler, você não consegue orar, mas você tem que viver uma vida perfilado. E Deus sabendo que você não está conseguindo. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Deus é Deus. Foi Ele que nos fez. Ele conhece cada detalhe, cada limitação. E Ele quer trabalhar em nós para superar esse problema, mas a partir do entendimento que eu preciso dEle. Ah, mas é tão complicado quando a gente está sobre um olhar de alguém que não entende, não compreende. E é por isso, irmãos, que às vezes a gente fica simulando na fé cristã. Eu acho que eu não estou sozinho. Há uma pressão tão grande que a gente exerce sobre os outros, que a gente obriga eles a simular que está tudo bem quando não está. E Deus sabe que não está, e o inimigo também sabe. Então, talvez uma das maiores lições aprendidas por mim nesse período é que Deus vai respeitar o nosso limite. Claro, o meu limite não determina princípio de Deus, princípio é princípio sempre, mas eu tenho um limite como ser humano. E Deus vai nos chamar e nos usar respeitando esse limite. E nós precisamos aprender isso. Porque senão a gente traz sobre nós um peso além da nossa possibilidade. E o texto diz então, irmãos, que um profeta apareceu e falou com Davi. Verso 4 do capítulo 22. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro. Ou seja, quando a gente está vivendo um problema de dificuldade, quando a gente está vivendo um problema de medo, a gente quer procurar um lugar seguro. E a gente quer se refugiar nesse lugar seguro. Todavia, o nosso palco de apresentações não é esse lugar seguro. É no mundo hostil que nos odeia, onde o inimigo vai jogar todos os dias uma nova armadilha, um novo laço. E é por isso que muitas vezes nos recolhemos e nos encolhemos e não reagimos. E se você estudar essa história bem, você vai perceber que o estar lá na caverna foi também um período em que Deus trabalhou com Davi. E aí quando a gente olha para 1 Reis, capítulo 19, olhando para a história de Elias lutou, e aí, o que aconteceu com Elias? Aquilo que acontece com a gente quando a gente trabalha muito. Irmãos, no monte, com os profetas de Baal,
Elias estava numa batalha de natureza espiritual. E Elias ficou exausto, como a gente fica depois de trabalhar. Isso é próprio dos seres humanos. É como se a força de Elias tivesse se esgotado. E aí alguém diz: olha, eu vou falar com Raabe. Era Raabe? A mulher de Elias? Quem era? Jezabel. Vou falar com ela. E quando Elias soube que aquela mulher do mal ia ficar sabendo de tudo que ele fez, ele ficou com medo. Parece que Elias percebeu que não tinha mais força física nele. E ele quis fugir. E ele fugiu. Esse é capítulo 19 de 1 Reis, não precisa ler lá, mas agora. E ele não só fugiu, como ele falou assim: olha, é melhor morrer. Mas por que que Elias fugiu da mulher de Acabe? Estava com medo de quê? De morrer, não é? E lá, fugindo, ele falou com Deus: olha, eu quero morrer, eu só não quero que ela me mate. É bem a nossa cara. E aí, irmãos, tem uma outra coisa interessante, você vai ler isso lá em 1 Reis 19. Elias começou a conversar com Deus um negócio, sabe? Muito próprio da gente. Elias entrou naquele clima de vítima, não é? Só fiquei eu, o único justo, o único fiel, e também querem me matar. E Elias ficou desanimado. E Elias ficou prostrado. Elias parou de combater. Mas Deus foi atrás de Elias. Deus sabia, irmãos, que Elias estava debilitado. E Deus mandou alimento para ele, não foi? Provisão. Deus mandou água para ele. E Deus estava dizendo: Elias, você precisa sair daí, Elias, levantar, e você tem que andar mais um pouco, você tem que concluir a sua obra. Mas Deus não abandonou Elias. Deus disse: Elias, sai daí. Não era uma cobrança, era um incentivo para que Elias recomeçasse a sua caminhada. E lá no fim da jornada estava Eliseu, esperando Elias chegar. Imagina, irmãos, uma corrida de bastão. Eu queria abrir um parênteses e contar uma coisa interessante. Houve uma época que as igrejas aqui em Belo Horizonte, as igrejas parecidas com essa, era um grupo de 8 ou 10, e eram igrejas bem ativas. E aí um dia nos reunimos e nós fizemos uma corrida de bastão em volta da lagoa. E aí a gente dividiu 16 quilômetros. E eu estava na minha equipe, eram 4x4, ou seja, cada um corria 4 quilômetros. E eu estava esperando então o primeiro componente da minha equipe para me passar o bastão. E ele não veio, ele não veio e ele não veio. E aí de repente disseram que ele saiu muito rápido, muito afoito e passou mal no meio do caminho. E o tal do bastão não chegou na minha mão. Então isso quer dizer, eu estou tirando dessa experiência de vida um princípio da vida cristã. Nós precisamos dosar a nossa atividade, o nosso esforço, porque nós somos limitados. E finalmente o rapaz se recuperou e chegou lá andando, mas daí a corrida tinha terminado já.
Irmão, nós temos limites que nós precisamos respeitar para que Deus respeite. Às vezes a gente está inserido num contexto onde as pessoas não entendem isso, mas eu preciso entender. Eu sou apenas uma peça que Deus vai movimentar de acordo com a sua soberania. Então, Elias, nesse trajeto, estava desanimado, mas Eliseu dependia do bastão. Porque Elias estava terminando a sua tarefa. E vai chegar um dia que Deus vai remover você, assim como a mim. E eu falei isso na quarta-feira. E aí nós precisamos, viu, Guilherme e companhia? A gente precisa de alguém para entregar o bastão. Jesus veio e não ficou nesse mundo para sempre. Houve um momento que ele reuniu um bastão, está na mão de vocês, e ele ascendeu aos céus. Foi assim com Elias. Chegou um momento em que ele procurou Eliseu e entregou o bastão, e a obra continuou. Porque nós passamos, mas a obra continua. Então, o objetivo de trazer essa palavra, irmãos, é para que a gente entenda e para que durante esse ano a gente possa se comportar como pessoa diante de Deus, com zelo, com compromisso, com perseverança, mas com espaço, irmão, para que a gente possa, se necessário, dar uma passadinha na caverna. Eu disse uma passadinha. Eu não estou pregando e dizendo que você deve fugir sempre, se esconder sempre. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ao longo de um percurso longo vai surgir sim esta necessidade. Isso faz parte da nossa humanidade. É por isso que aparece na Bíblia a expressão que diz assim: o choro pode durar uma noite. Não significa necessariamente aquele período noturno, mas é um período breve. O problema é quando a gente faz da caverna o nosso lugar de conforto. Aí está errado. Houve um momento que Jesus foi para o Getsemane, por algumas horas. Momento de muita angústia, o homem Jesus. Momento de muita dificuldade, momento em que ele procurou ajuda, mas dali ele foi para a cruz, que era o objetivo dele, e lá na cruz ele cumpriu o projeto maior, salvar o homem. E se você veio aqui hoje à noite, é porque Jesus não ficou no Getsemane, porque Jesus não fugiu. Porque Jesus saiu do Getsemane, onde teve um momento intenso de sofrimento, e foi para a cruz. E ele diz: Pai, está consumado. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Então, considerando, irmãos, que nós temos um trabalho para fazer, e que a nossa caminhada é longa, pelo menos a gente supõe assim, que a gente aprenda então a dosar e entender o nosso limite e viver na força e sobretudo na dependência que Deus dá. Davi não ficou na caverna. Davi teve grandes erros, mas foi tratado por Deus, e é assim que ele faz. Elias não ficou desanimado, não ficou na caverna, não ficou naquela rocha, naquela fenda. Aliás, estando lá, ele teve uma revelação de Deus. Também não estou dizendo que você precisa ir para a caverna para aprender sobre Deus. Eu estou dizendo que às vezes nós passamos por isso. E se um dia você passar, ou se porventura você estiver passando, lembra de uma coisa: ainda que todo mundo vire as costas, a provisão de Deus vai chegar.
Vem pão, vem água, vem conforto e vem uma mão amiga para te reerguer. É isso que eu quero durante esse ano. Ser alguém que tenha a capacidade de olhar para os outros, sobretudo para vocês ovelhas, com esse olhar pessoal, humano, de compreensão, de incentivo e de ajuda, porque é dessa maneira que Deus faz conosco. Nós temos um trabalho para fazer, nós temos um trecho para percorrer, e nós precisamos uns dos outros. Então que nesse ano a gente seja mais solidário, para não ficar solitário. A solidariedade nos envolve, e a gente pode ajudar mais uns aos outros. Eu quero louvar o Senhor, porque durante esse tempo todo Ele tem sido tão fiel e tão cuidadoso em relação a mim. E certamente Ele fará a mesma coisa com cada um de nós. Mas que a gente esteja sempre assim, a postos. E quando vir aquele momento de dificuldade, vamos falar com Deus: Senhor, eu estou com dificuldades. E certamente o Senhor vai se levantar em nosso favor, para nos restaurar e para continuar usando as nossas vidas. Louvado seja Deus. E que essa seja a nossa experiência em cada dia dessa nova semana e desse novo ano, e enquanto o Senhor não finalizar a nossa experiência sobre a terra. Amém?